Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 28 de novembro. A família franciscana celebra hoje São Tiago das Marcas. Ele foi grande discípulo de São Bernardino de Sena e viveu de 1394 a 1476. Ele foi um grande pregador contra a busca de dinheiro exagerada e também a usura. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, Jesus estava dentro do templo e ele percebeu como as pessoas ficavam admiradas com as pedras e os enfeites do templo. E ele disse: "Estais admirados com tudo isso? Pois eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído." Eles perguntaram: "Mestre, quando vai acontecer isto? Quais serão os sinais?" E Jesus respondeu: "Tomai cuidado, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, ou o fim está próximo. Não dê ouvido a essa gente. Não acreditais. Guerras e revoluções acontecerão, e muitas catástrofes também. Tudo isso deverá acontecer primeiro, mas o fim não será logo." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Lucas está iniciando o discurso teológico de Jesus, o discurso escatológico, que traz como característica a apresentação do fim de todas as realidades, a finitude de tudo e a vinda do Filho do Homem. E esse elemento sempre causou, assim, admiração e curiosidade dentre os cristãos. Saber o dia, a hora e o modo que Jesus virá. E quantos videntes nesses 2023 anos de história levantaram as suas vozes diante de situações catastróficas da história humana, e também eles começaram a anunciar o fim e a vinda do Filho do Homem. Nós estamos dentro do templo, observando as pessoas ficarem admiradas com a beleza do templo, e Jesus, então, numa atitude profética, vai anunciar também o fim de tudo aquilo. Para ele, nesse discurso, o templo precisa ser reformado. O templo precisa ser revisto, refeito plenamente. Por isso, dentro da tradição profética, então, ele vai comunicar, ele vai falar essa profecia escatológica. Isso deve ter causado muito espanto nos seus ouvintes, de tal modo que eles perguntam: "Mestre, quando isto vai acontecer? E quais serão os sinais?" E Jesus começa então a apresentar sinais históricos, conflitivos. Ele fala de guerras, ele fala de conflitos étnicos, ele fala também de crise social, de crise humanitária. Mas mesmo assim ele ainda diz: "Muitos virão em meu nome dizendo que sou eu, e que o fim está próximo." Não sigais a esta gente, não dê ouvido a esta gente, porque todas essas coisas irão acontecer primeiro: guerras, revoluções, fomes, catástrofes naturais e sociais, mas ainda não é o fim, diz ele. Eu acredito que nesse momento a comunidade cristã de Lucas, que está vivendo 70 depois do ano 70, e o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, e Lucas está escrevendo 10 anos depois. Eu acredito que após a destruição do templo, que tinha um valor significativo e simbólico enorme para a fé de Israel e também para os primeiros cristãos, após também perceber que a comunidade está envolvida nos conflitos de perseguição, aí sim, a boca de Jesus fala uma profecia: essas coisas irão acontecer, mas ainda não será o fim. Todo o texto iniciado hoje nós precisamos lê-lo à luz daquele convite que Jesus faz a mim e a você, de orar e vigiar, para que a gente permaneça de pé
quando o Filho do Homem se apresentar. Permanecer de pé, com a cabeça erguida. Esse é o grande convite do texto de hoje. Todos nós agora estamos sendo iniciados dentro desse contexto de escatologia, porque o advento está chegando. Os profetas começarão a gritar agora em nossas liturgias, convidando a mim e a você a aplainarmos os caminhos do Senhor, a revermos a nossa vida e percebermos quais montes nós edificamos. Montes de insensibilidade social, montes dos nossos pecados, montes dos corações que também extraviados. E o grande convite será preparar a casa para acolher o Senhor. Mas para preparar a casa, é preciso muitas vezes permitir que a morte simbólica da nossa vida aconteça. É preciso morrer para nascer de novo. Não existe um segmento de Jesus sem morte. E quando nós falamos morte aqui, nós estamos falando de morte para tudo aquilo que é errado, para tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, para tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Morrer numa vida velha para nascer uma nova criatura. Preparar o coração e a vida para acolher o Senhor que vem será o grande convite dos profetas. João Batista vai começar a surgir daqui a pouco dizendo: sou uma voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Mas essa pergunta feita hoje pelos ouvintes de Jesus no templo: Senhor, quando acontecerá tudo isso? E quais serão os sinais? A palavra de Jesus é muito sábia e propícia para nós em todos os tempos. Acontecerão guerras, acontecerão revoluções sociais, teremos catástrofes naturais, catástrofes sociais, e muitos surgirão em meu nome dizendo: sou eu. O fim está próximo. Não dê ouvido a esta gente. É preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Volto a repetir que o texto de hoje convida a mim e a você a ler esse texto, entender esse texto a partir do convite de Jesus da vigilância. Orai e vigiai, para que quando o Filho do Homem vier, vós podeis permanecer em pé. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a iniciar então o nosso retiro espiritual do Advento, onde o tempo do Advento será esse tempo de revermos a nossa vida, de aplainarmos os caminhos do Senhor. Logo mais às 16 horas nós estaremos iniciando a nossa carreata, abrindo a festa de Nossa Senhora da Conceição. A carreata sairá às 4 horas da tarde da igreja de São José, lá no centro de João Molevade, e viremos para a nossa igreja matriz, porque às 19 horas nós teremos a missa. E amanhã abriremos a novena de Nossa Senhora da Conceição. Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, pois é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. E todos os dias da novena teremos missa às 7 horas da manhã, às 16 horas e também às 19 horas. Acorramos ao trono da Imaculada. É o nosso grande convite para vocês de João Molevade a partir de hoje. Acorramos ao trono da Imaculada. São Tiago das Marcas, rogai por nós. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.